Aleluia! A graça e a paz do Senhor Jesus seja multiplicada sobre a sua vida, meu irmão. Amém? Nós estamos agora já na segunda metade do nosso jejum, podemos assim dizer. Amém? Hoje é o 11º dia do nosso jejum. Então já passaram aí os 10 primeiros dias, né? Nós entramos aí no 11º dia, nessa quinta-feira, né? Dia que acontecem muitas células nossas, né? E eu quero começar, né, declarando a palavra do Senhor para você. Está escrito lá no Salmo 107, verso 20, né? Eu não sei se você está aí com o seu livro da Confissão da Palavra, amém? Então, pegue aí, né, o seu livreto, se você estiver com ele, e eu vou ler aqui para você o texto de hoje. Está escrito, Salmo 107, verso 20: Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Amém? O Senhor enviou uma palavra que sara, essa palavra que você recebe também, esse é o poder da palavra de Deus, amém? Por isso, né, por um instante, né, se você não ainda segue aí de fato, né, o nosso canal do YouTube, né, da Videira Recife, né, então siga, né, curta aí também o nosso vídeo e compartilhe o link. Amém? Com certeza os nossos pastores, né, já compartilharam o link aí no grupo do nosso jejum, nos grupos da liderança. Então compartilhe com a gente, chame a gente para assistir. Amém? Deixa eu ler o texto com você mais uma vez. Salmo 107, verso 20. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Qual que é a confissão? Eu quero que você repita logo após mim aí na sua casa, que nós vamos aplicar a palavra de Deus na nossa própria vida. Amém? Quando você ora segundo a palavra, você está orando com a convicção de que é uma oração segundo a vontade de Deus. Amém? Então vamos lá, repita logo após mim, diga assim: eu recebi a palavra de Deus, a palavra que cura, a palavra que me sara. Essa palavra é espírito e vida. Por isso eu vivo por ela. A palavra do Senhor é alimento para o meu corpo. A palavra do Senhor é fonte de vida para a minha alma. Eu sou fortalecido pela palavra, fonte do meu vigor, força do meu espírito, é a palavra do Senhor. Aleluia. Amém, meu irmão? Por isso, vamos receber a palavra do Senhor de hoje, dessa noite, em nome de Jesus. Amém? Mas faça uma breve oração, apenas coloque a mão no seu coração e repita logo após mim. Diga assim: Pai, em nome de Jesus, eu estou pronto para receber a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Aleluia. Bem, eu quero começar lendo com você, né, na lição de hoje, né, o capítulo de hoje. Se você está com o livro, o título é Tudo Depende do Solo. Amém? Se você estiver aí com o seu livro, acompanhando, né? Está na página 91. Amém? Se você ainda não possui o livro, você pode procurar um dos nossos pastores, né, e fazer uma encomenda desse livro, ou pode comprar, né, o livro digital lá no site da Amazon. Amém? Aí você vai baixar o livro para você, ok? Bem, Mateus capítulo 13, verso 38, você pode acompanhar aí na tela, está escrito: o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. Veja, nesses últimos 2 dias especialmente, né, o pastor Luiz compartilhou conosco, né, porque nós estamos compartilhando sobre o livro dele, essas palavras. Nós temos falado muito sobre as palavras, as nossas palavras, o que nós dizemos, o que nós falamos, como sendo isso que define o curso das nossas vidas. Isso é uma grande verdade, amém? Só que hoje eu quero acrescentar que os nossos relacionamentos também, eles têm o poder de influenciar o curso da nossa vida também.
Amém? Então é uma questão do que você fala, né, que nós declaramos, esse é o tema do jejum, né, eu criei, por isso falei, amém? É uma questão do que você fala, mas também é uma questão dos relacionamentos que você permite, sabe, ligados a você, conectados a você, associados a você, vinculados a você. Então preste atenção, você pode ter uma boa semente, uma semente saudável, uma semente forte, cheia de potencial. Só que se essa semente não for plantada em um solo, entende isso? Em um solo bom, ela não vai se tornar o que foi criada para ser. Então por isso, desse texto que nós estamos vendo aí, né? Então o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, amém? Você é filho do reino do Senhor, diga amém aí na sua casa, amém? Se você é filho do reino, você é a boa semente, amém? A boa semente é tanto nós quanto a própria palavra do Evangelho da Graça. Por isso que você tem que ficar recebendo a palavra, ouvindo a palavra, sabe? Meditando na palavra, se alimentando da palavra. Isso é a boa semente. Mas de tanto você comer dessa boa semente, você se torna, né, aquilo que você come. Você se torna a boa semente também. Você pode dizer aleluia aí, amém, na sua casa. Então veja, só que aqui, no começo do verso 38, está dizendo o seguinte, que o campo é o mundo. O campo é o mundo. E essa palavra mundo aqui no grego, no original, é a palavra cosmos. E eu não sei se você sabe, mas a palavra cosmos é um dos significados dela, né, no grego, quando você estuda os múltiplos significados dessa palavra, ela também traz o entendimento de os habitantes da terra. Entende isso? Os habitantes, as pessoas que habitam na terra. Então, como se fosse o seguinte, né? Então, o campo, né, são as pessoas dessa terra, né? A boa semente são os filhos do reino e o joio são os filhos do maligno. Então, você está vendo aqui que está tudo falando de gente, na verdade, de tipos, né, de pessoas. Então, você é a semente. Você como boa semente, diga amém mais uma vez, por favor, na sua casa aí. Você como boa semente, você está cheio de dons, você está cheio de talentos, você está cheio de potencial. Mas se você plantar essa semente, que é a sua vida, em um solo impróprio, você não vai frutificar como Deus planejou para você frutificar. Então, esse solo, ele é, na verdade, também o próprio ambiente que a gente permite ao nosso redor. Mas o ambiente que a gente permite ao nosso redor é um ambiente definido por pessoas. Entende? Definido por pessoas. Por isso, se você anda com amigos que puxam você para baixo, né? Se você está num ambiente limitado por pessoas cheias de incredulidade, pessoas que não creem, pessoas que não são da fé, então você não vai ver o crescimento que você deveria, percebe? Isso afeta você, isso influencia você. Não porque haja algo errado com a sua semente. Esse é um equívoco que muitos irmãos acabam caindo. Então, às vezes ele não percebe aquela fé vibrante, né, que de repente ele tem, né, quando está aqui no culto da igreja, no meio do louvor, recebendo a palavra, ou quando está lá na reunião da célula e tudo e tal, e você fica preocupado, você fala, gente, será que o problema sou eu? Não, meu irmão, não se culpe, não se condene, você é uma boa semente. Foi o que o Senhor falou, né? São os filhos do reino a boa semente. Você é um filho do reino, amém? Você é uma boa semente. Mas a grande questão é o seguinte, é que existe um ambiente ao redor de você. Então o problema é com o solo. Foi isso que o Senhor Jesus também nos contou na parábola do semeador. Vamos lá agora no mesmo capítulo de Mateus, Mateus 13. Agora vamos ler aí a partir do verso 3, tá bom? Lá no comecinho do capítulo. A partir do verso 3. Está escrito: e de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Amém? Então você consegue perceber um princípio aqui que eu já vou estabelecer para você. Amém? Eu quero que você repita comigo, diga assim: a semente é a mesma para todos, mas o solo é que faz a diferença. Entendeu isso? A semente é a mesma para todos, mas o solo faz a diferença. Então a semente plantada aqui na parábola que Jesus contou é a mesma.
O que estava fazendo diferença na frutificação dessa semente era o tipo de solo. Era o tipo de solo. Então, todos esses obstáculos ao crescimento da semente, na verdade, elas são pessoas que nós permitimos ao nosso redor. Lembra que eu falei no início, né, que a gente leu, né, lá no verso 38, né, falando sobre esse campo que é o mundo, né, que na verdade são pessoas, é um dos significados da palavra cosmos, né, que é traduzida como mundo aí, são pessoas. Então, todos esses obstáculos são pessoas que nós permitimos ao nosso redor. Então, por exemplo, né, a gente pode dizer que os espinhos são como aqueles amigos que continuam tentando levar você de volta para as coisas desse mundo. Entendeu isso? Para as coisas desse mundo caído, né? Porque os espinhos, eles surgiram, né, por consequência do pecado. Né? Então, depois que teve a queda do homem, lá em Gênesis, fala que surgiram os espinhos, entende? Então, está vinculado ao pecado da vida mundana. Então, por isso que os espinhos têm esse símbolo, né? E aí nós podemos dizer também que existem aqueles que são como se fossem ervas daninhas, né? Porque qualquer tipo de erva daninha, quando ela se apega a algum tipo de planta, né? De árvore frutífera, né? Que é plantada, isso afeta também a frutificação. Então, as ervas daninhas são aqueles colegas de trabalho que ficam fofocando o dia todo, sabe? E isso suja você, isso contamina você, isso afeta você. Por isso você tem que tomar muito cuidado com aquilo que fica entrando nos seus ouvidos continuamente, entende? Porque isso afeta lá dentro o seu coração e, por consequência, vai afetar a sua frutificação. Agora, as rochas, né, que a gente viu na parábola, são aqueles que dizem todas as razões porque você não pode ser o vencedor. Entende? São aquelas pessoas que sempre dão explicações lógicas, né, que parecem tão sensatas para dizer que não tem como Deus usar você de maneira extraordinária. Entende? Então, isso é um outro problema. Por isso, o valor, ouça com atenção o que eu vou dizer para você. Muito importante esta chave espiritual que eu vou entregar para você aqui. O valor de qualquer relacionamento pode ser medido por sua contribuição para alcançar o propósito de Deus para a sua vida. Vou repetir. Se você quer descobrir o valor de algum relacionamento, esse é o critério, amém? Esse é o prumo para você alinhar, para ver se está de acordo com aquilo que Deus tem para você. Então, veja, mais uma vez. O valor de qualquer relacionamento na sua vida, ele pode ser medido pela contribuição que aquele relacionamento está ajudando para você cumprir o propósito de Deus na sua vida. Entende isso? Esse é um valor de um relacionamento. Por isso que é muito importante, sabe, você está vinculado à obra do Senhor, né? Você está vinculado a homens de Deus, a mulheres de Deus, porque é isso que vai cooperar para o propósito de Deus na sua vida. O ambiente em que você se coloca é extremamente importante para a sua vida espiritual. Não importa quão boa seja a semente. Você tem uma boa semente. Você é uma boa semente. Então ela depende de um bom solo. Por isso você precisa ser seletivo com quem você vai permitir andar com você. Entende? Se vincular a você. Então tem pessoas que são contagiosas. Você vai pegar o que elas têm. Isso contamina. Paulo fala sobre isso aos Hebreus, quando ele fala da raiz de amargura, né, que contamina a muitos. Isso é um problema, é uma coisa impressionante, meus irmãos. Recentemente eu até comentava sobre isso, né, um irmão que eu conheço há anos, né, que, sabe aquelas pessoas que convivem com você durante muito tempo, que você tem a sensação de que parece assim como se fosse um parente, um familiar. Eu tenho tentado falar com esse irmão tem não sei quanto tempo. Mas ele começou a se vincular, a se relacionar com um outro irmão, né, que, na verdade, está cheio de amargura. E é impressionante como que isso contaminou esse irmão, que eu tenho procurado tentar conversar, entende? Então, é impressionante como que isso acontece de fato. Por isso, entenda o seguinte, você vai se tornar semelhante às pessoas com quem você se associa continuamente. Entende? Isso vai influenciar você. Por isso não fique perto de pessoas que não tenham nada que você queira receber. Entende? Então tome cuidado com isso.
Se essas pessoas não estão tornando você melhor de alguma maneira, elas não estão inspirando você, então você precisa arrancar essas ervas daninhas. Por isso, pare de andar com amigos que trazem à tona o que é pior de você lá no passado. Você já viu? Tem amigos que são assim, que quando você está perto deles, o pior de você surge. Mas tem outros que quando você está perto deles, o melhor de você, as coisas do Espírito, as coisas do reino de Deus, começam a manifestar, percebe? Então é uma questão de escolha, é uma questão de escolha. Por isso, entenda uma coisa, meu irmão, o seu destino é muito importante para você desperdiçá-lo com pessoas que não estão agregando valor à sua vida, que não estão cooperando para esse chamado propósito de Deus para a sua vida. O problema é que eu sei que você fala assim, pastor, mas eu não quero ferir o sentimento dessas pessoas. Entende? O problema é que a gente é politicamente correto, né? Muitas vezes. Cheios de respeitos humanos. Olha, e falando dessa expressão, respeitos humanos, depois procure nos evangelhos. Uma coisa que perceberam sobre Jesus é que Jesus não tinha respeitos humanos. Você acredita nisso? Como assim respeitos humanos? É justamente essa questão. Jesus, ele sabia o propósito que ele tinha, ele sabia o chamado que foi estabelecido na vida dele da parte do Pai, enquanto ele estaria aqui na terra, enquanto ele estivesse aqui na terra. Por isso, ele permitia apenas as pessoas certas, próximas dele. E eu sei que você pode falar, pastor, mas Jesus foi chamado de amigo de pecadores. É verdade, eu não nego isso. Porém a questão é, veja bem, uma coisa são os pecadores andarem com você, outra coisa é você andar com os pecadores. A questão é quem é o cabeça desse relacionamento, quem que influencia. E dependendo do estágio da sua fé, dependendo da sua maturidade, entende? Dependendo da sua realidade espiritual, meu irmão, nem dá para você ajudar pecadores. Às vezes é um tempo de você se fortalecer, entende? De você buscar do Senhor, de você estar ali, sabe, ministrando ao Senhor um tempo, amém? Por isso entenda, a questão é, e se você perder o propósito de Deus para a sua vida? Essa é uma pergunta muito importante e muito séria. Você está disposto a perder o propósito de Deus para a sua vida? Eu espero que não. E outra pergunta ainda, sobre esses relacionamentos que você fica com medo de ferir as pessoas, né? E se essas pessoas sufocarem a sua semente e impedirem você de florescer? Entendeu isso? Essa é uma questão. Amém. Por isso, não é suficiente apenas focar no seu próprio crescimento. Você precisa também observar o solo que você está plantado. Amém. E você não vai frutificar se você estiver cercado daquilo que nós estamos chamando aqui de ervas daninhas. Lá em Gênesis, nós lemos que Deus mandou que Abraão saísse da sua terra e deixasse a sua parentela. Amém? Eu não vou ler o texto com você, né? Estou apenas citando e contando a história, né? Você pode ver isso lá em Gênesis capítulo 11, né? Mas eu não vou abrir com você. Então o que aconteceu? Deus queria que Abraão fosse para um novo lugar, só que Abraão saiu, mas levou consigo o seu pai. E Deus tinha falado, sai da tua terra, sai da sua parentela. Entende? Mas o que Abraão fez? Espera aí, então eu vou sair da minha terra, beleza. Mas minha parentela, vou levar pelo menos painho comigo. Percebe? Ele não cumpriu. Deus deu uma direção, como eu falei, que parece talvez até para alguns até cruel, né? Mas por que Deus pediu isso? Para Abraão separar do pai dele? Tinha uma razão para isso. E eu vou te explicar. Porque não tem nada por acaso na palavra de Deus. Amém? Então, só para você ter ideia, qual que era o nome do pai de Abraão? Tera. E sabe o que significa o nome Tera em hebraico? Eu vou te dizer. Atraso. Eita. Então Abraão, quando estava levando o pai dele, que ele não deveria levar, o que estava acontecendo na verdade? É como se Abraão estivesse levando o atraso para o propósito de Deus na vida dele. Entende? O atraso. Então, como ele levou o seu pai, ele se atrasou para chegar no seu destino. Percebe? Só que aí, depois que o pai de Abraão morreu, ele ainda levou consigo o seu sobrinho, chamado Ló. Eita, e Ló
é mais famoso, né? De repente Ló você já conhece um pouco mais do tipo de problema que causou na vida de Abraão. E em pouco tempo, Abraão e Ló tiveram um desentendimento, houve um conflito, né? Uma discussão entre os pastores do rebanho de Ló, os pastores do rebanho de Abraão, ficou um conflito. Então o que aconteceu? Ló foi e se mudou lá para Sodoma, e ali ele teve problemas, e Abraão se sentiu responsável pelos problemas que Ló estava enfrentando. Entende? E aí ele teve que ir lá para resgatá-lo, né? Orou ao Senhor, envolveu num monte de confusão, né? No final das contas até teve uma guerra, então ele gastou muito tempo, gastou energia envolvendo num problema que ele não precisava ter tido, porque se ele não tivesse levado Ló, não teria esse problema. Percebe? A questão do solo. Então se Abraão tivesse desde o princípio deixado a parentela dele como Deus tinha mandado, ele estaria sendo livre de algumas lutas que ele passou justamente por não deixar aqueles que Deus disse para que ele deixasse. Entende? Nem toda luta que você enfrenta, meu irmão, é uma luta que você precisaria enfrentar. A questão é o seguinte: será que você não deixou alguém que deveria deixar? Entende? Será que você não... ou melhor, né? Será que você não permitiu alguém que você deveria deixar? Entende? Essa é uma questão. Então, Abraão viu esse problema. E sabe uma coisa interessante ainda a respeito de Ló? Como eu disse para você, não existe nada por acaso na palavra de Deus. Sabe o que significa a palavra Ló? O nome Ló, em hebraico, significa véu. Véu ou cobertura, né? Véu. Então, quando você deixar Ló, o véu será retirado. Entende? Tera é atraso, mas Ló é o véu. Então, quando você tira o véu, você vai ver as coisas como nunca viu. Sabe, você vai ter novas amizades, novas oportunidades, novos talentos, novos níveis de fé. Você vai ver tudo isso, porque tinha um véu que estava impedindo você de ver. Entende? Então, o Ló na vida de Abraão era como esse véu. Percebe? E sabe uma coisa interessante? Que depois que realmente resolveu-se essa questão de Ló na vida de Abraão, foi quando Deus falou para Abraão: ergue os olhos e vede os campos. Pode olhar, olha os limites, percebe? Foi só quando Ló saiu da história. Então a questão é: você está se apegando a alguém que Deus disse para você abandonar? Entende? Então há alguém ou algo que está puxando você para baixo, impedindo você de cumprir o propósito e o destino que Deus tem para você. E meu irmão, deixa eu te falar uma coisa: isso acontece especialmente com amizades. Às vezes tem irmãos, né, que tem uma experiência com Deus, mas seu amigo não teve. E ele mantém, sabe, aquele contato, aquela conexão. E ele se sente penalizado por isso. Mas veja, dependendo da pessoa que você permite ao seu redor, associada continuamente com você, essa pessoa pode provocar atraso, e essa pessoa pode se tornar um véu que impede você de ver. E lá em 1 Samuel, capítulo 17, verso 28, esse texto eu quero ler com você. Amém? 1 Samuel, capítulo 17, verso 28. Está escrito, verso 28 ao 30. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho de Davi, tá bom? Falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Veja como é que ele trata a questão, né? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade, desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Ao que Davi fez? Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como antes, ou como dantes. Amém. Então, o que aconteceu aqui? O contexto da história. Esse aqui é o contexto da história, né, de quando Davi vai enfrentar Golias. Davi, né, tinha sido enviado pelo seu pai para levar alimento, né, para os seus irmãos que estavam lá, né, no campo da batalha. E quando Davi chega lá, descobre esse conflito, né, esse impasse,
né, do exército de Israel contra os filisteus. E aí Davi chega curioso, chega perguntando: e aí, como é que história é essa? O que está acontecendo? Sabe, querendo saber o que estava acontecendo. E aí contaram para ele desse impasse e que tinha sido tomada uma decisão que se tomava naquela época, né? E isso é um princípio da redenção, quero dizer para você também, que é o seguinte: quando existe uma batalha, né, de dois exércitos muito grandes, então decide-se também, né, que tomar um representante, né, de cada um dos dois lados, e esses dois representantes vão se enfrentar. E o representante que vencer vai definir a vitória daquele grupo que ele representa. Percebe? Então foi o que estava acontecendo ali, mas ninguém queria enfrentar. Quando veio o representante dos filisteus, vira aquele gigante, né, o exército de Israel, inclusive o próprio rei Saul, todo mundo ficou ali com medo, apavorado. E Davi foi perguntar, falou: vem cá, mas tem alguma recompensa? Como é que é? Porque falaram para Davi: ó, tem uma recompensa. Mas o que aconteceu? Veja, esse que era o próprio irmão de Davi, o irmão mais velho de Davi, Eliabe, ele se tornou um solo ruim. Entende? Por isso eu digo para você: aquele que não ajuda, inevitavelmente vai atrapalhar. Percebe? Nós temos que ter cuidado com pessoas que não nos acrescentam coisa alguma, mas acabam nos levar a perder coisas. Por isso sempre se pergunte: o que essa pessoa está contribuindo para eu alcançar o propósito de Deus para a minha vida? Entende? Se elas não fazem o melhor, vão acabar fazendo o pior de alguma forma. As pessoas ao seu redor, elas vão determinar as experiências que você vai ter com Deus. Então, se Davi desse ouvidos para o seu irmão, Eliabe, né, nesse caso, você pode falar: pastor, mas ele era irmão da família, como é que se afasta? Fazendo o que Davi fez. Entendeu? Então, se Davi desse ouvidos, né, permitisse que o coração dele fosse contaminado pelas palavras do seu próprio irmão, a experiência de Davi seria diferente. Ele não teria tido nem a coragem de enfrentar o gigante. Percebe? Por isso entenda: as pessoas ao seu redor vão alimentar força ou fraqueza em você. Entende? Conecte-se, né? Esteja vinculado, associado com aqueles que vão alimentar força. Vão alimentar força em você. Então, se Davi simplesmente dependesse do apoio do seu irmão mais velho, ele nunca teria vencido Golias, ou sido levantado como rei também. Não teria sido levantado como rei. Então, Davi, ele não lutou com o seu irmão Eliabe. Entende? Porque às vezes você fala: não, pastor, então eu tenho que lutar contra essa pessoa que está alimentando fraqueza na minha vida. Então, Davi, já imaginou? Não é porque você lê o texto bíblico aqui, você vai ver que Davi não partiu para cima do Eliabe, não. Entendeu? Que muita gente pensa isso, fala: não, eu tenho que lutar contra essa pessoa. Não. Não é questão de lutar contra as pessoas. O que você tem que fazer? Você tem que fazer como Davi fez. Ele não lutou com seu irmão, ele apenas se fez de surdo e se afastou dele. Você percebe? Isso aí, no verso 30, né? Destaque no verso 30 aí para mim, por favor, Júlio. Então, o que está escrito aí? As duas primeiras palavras do verso 30. Desviou-se dele. Entende? Então, quando vem alguém para querer alimentar a fraqueza, especialmente alguém da família, desvie-se dessa pessoa, entendeu? Desvie-se. Não tem como deixar de ser da sua família, não tem como deixar de ser da sua casa, mas você tem que desviar, se fazer de surdo, entendeu? Não ouça, não dê ouvidos. Ah, pastor, mas é meu irmão. Ah, pastor, mas é o meu cônjuge. Ah, pastor, mas é maninha. Ah, pastor, mas é painho. Pois é, entendeu isso? É o que eu falei recentemente. Deus, sempre quando Ele quer te abençoar, Ele coloca certas pessoas próximas a você. Assim como o inimigo, sempre quando ele quer te atacar, te derrubar, ele também coloca pessoas próximas a você. Então a questão é você definir que tipo de pessoa que você vai se vincular, você vai se associar e você vai permitir, sabe, com que falem coisas que entrem de fato no seu coração. Então Davi se protegeu do irmão, ele não brigou com o irmão, não brigou. Entende? Ele não brigou com o irmão, ele apenas se fez de surdo, se afastou dele. Então é triste, mas esse é o fato. Às vezes são parentes próximos que contaminam o nosso solo. Então nós temos que apenas não dar ouvidos, fazer como Davi fez com seu irmão. E sabe, às vezes você fica se perguntando, fala: pastor, eu não consigo entender por que eu me sinto árido, por que parece que eu não estou crescendo. Veja, a primeira coisa que você deve fazer é verificar o seu solo. Será que o solo foi contaminado?
Outra pergunta, com quem você está passando o tempo? Outra pergunta ainda, a que você está prestando atenção? Aonde você está colocando o seu foco? Aonde você está colocando os seus olhos? Observa, o que você mais pensa? O que você mais assiste? Entende? Então, essa é uma questão. Agora, indo lá para Mateus capítulo 5, para você ver essa questão do ambiente, como que isso é algo muito sério, que o próprio Senhor Jesus levava isso muito a sério, lá em Marcos capítulo 5, verso 39. Marcos 5, 39. Aleluia. Está escrito, Marcos 5, 39. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Aleluia. Amém. Veja bem, você precisa guardar um ambiente ao seu redor. Esse foi o cuidado de Jesus. Por isso, permita apenas pessoas que possuem o mesmo tipo de fé que você tem. Foi o que Jesus fez. Você viu que Jesus mandou aí o povo se retirar? Não foi assim? Não está escrito aí no verso 40 aí? E riam-se dele, né? Tendo ele, porém, mandado sair a todos. Tomou só quem? O pai e a mãe da criança e aqueles que vieram com ele. Pedro, Tiago e João. Então Jesus guardou o ambiente. Ele mandou o povo sair. E olha que é Jesus, tá bom? Lembra disso. A gente não está falando de um pastor dos dias atuais ou do próprio, apóstolo Paulo. Não, a gente está falando do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele guardou o ambiente. Entende? Por isso é muito sério. Então Jesus foi orar pela menina que tinha morrido. Chegou na casa. No primeiro momento, olha só o que o texto diz aí no verso 38, né? Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus ao alvoroço, e os que o que ele estava fazendo antes? Choravam, pranteavam muito, o povo estava chorando, guarda isso. O que ele estava fazendo então? Fala aí você da sua casa mais alto. Estava o quê? Chorando, estavam pranteando. Olha que coisa impressionante, guarda isso. Só que depois ele vai e diz o seguinte no verso 39, o povo tudo em pânico, chorando, aquele escândalo. Ao entrar lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Qual foi a reação deles? No verso 40, está escrito aí: e passaram ao quê? E o quê? Riam-se dele. Eita, uma hora estava chorando, Jesus chega com a palavra de fé, declarando que a menina não está morta, entende? Você está vendo? Jesus, ele... Presta atenção no que eu vou dizer para você. Jesus, ele praticava aqui o nosso jejum, entendeu? Eu criei, por isso falei. Por isso que ele falou: menina não está morta, apenas dorme. Jesus creu nisso, por isso ele falou. Entende? Jesus não falou o que ele via, Jesus falou o que ele cria. Amém? Então nós temos que caminhar como o Senhor. Se é discípulo do Senhor, tem que fazer a mesma coisa. A menina está morta, avisaram já. Falei: não, calma, tá não, só está dormindo. O que Jesus estava dizendo em outras palavras? Não, isso aí é o seguinte: eu vou orar e vai ser como se eu estivesse acordando ela. Percebe? Só que o que aconteceu com as pessoas? Começaram a rir de Jesus, começaram a zombar de Jesus. Então o que Jesus faz? Manda todo mundo sair da sala. Fala: não, vamos tirar todo mundo aqui. Percebe? Então eles estavam contaminando o solo, contaminando o ambiente. Então apenas Pedro, Tiago e João e os pais ficaram com ele naquele momento. E aí ele falou com a menina e a menina foi curada. A pergunta é, para ficar mais claro ainda para você, por que Jesus fez eles saírem? Então Jesus estava nos mostrando a importância de termos um ambiente correto. Você tem que guardar o ambiente. Por isso, se você permitir a dúvida e a negatividade das pessoas, isso pode passar para você. Você tem que colocar alguns limites. Entende?
Coloque alguns limites. Amém? Por isso que você não pode, simplesmente falar, não, pastor, eu não tenho limite, eu relaciono com todo mundo, eu ouço todo mundo, e eu estou aberto para todo mundo, eu estou conectado com todo mundo. Não, pastor, a gente tem que ter conexões. Ô, meu irmão, veja, é claro que num certo aspecto, né, nós temos abertura e permitimos alguma medida de acesso das pessoas a nós. Mas a conexão, a associação, o vínculo, o dar ouvidos, permitir certas pessoas, em determinados momentos, meu irmão, nós temos que ser sérios com isso. Deixa eu te contar um breve testemunho aqui. Houve um tempo, tinha um irmão que andava comigo, um dos irmãos que veio lá de Goiás, né? E esse irmão, um irmão muito querido, né? Um irmão que eu amo até hoje, sinto falta dele e tudo. E eu estou falando que é um irmão lá de Goiás porque vieram vários e não ficou mais nenhum. Então teve um grupo, né? Mas teve um momento que esse irmão estava amargurado com algumas coisas. E meus irmãos, eu comecei a perceber. A gente estabeleceu os projetos, os alvos, crescimento, vamos avançar, vamos romper. Sabe aquela sensação de uma pessoa que... Sabe quando a pessoa parece que vira freio de mão puxado do carro? Eu não sei se você já andou num carro por acidente, né? Isso às vezes acontece. E o freio de mão está puxado. Aí você está acelerando, o carro está andando com dificuldade. Parece que o carro não está indo direito, né? Parece que está engasgando. Fala, gente, está acontecendo com esse carro? Qual que é o problema? Aí quando você olha, fala, oxe, é o freio de mão. Se não soltar o freio de mão, o carro não vai. Então eu estava percebendo isso. E a coisa foi se tornando bem complicada. Eu conversei com esse irmão para tratar a situação, não resolvia. Eu lembro que na época, né, se eu não me engano, eu estava andando com o pastor Almir ainda, né, o pastor Almir lá de Aracaju, que foi o nosso supervisor durante um bom tempo, uma bênção na nossa vida. Até hoje sou muito grato pela vida dele, né? Não estava andando ainda diretamente com o pastor Aloísio. E aí, qual que foi a decisão que eu tive que tomar em relação a esse irmão? Eu tive que afastar esse irmão por um momento do presbitério da igreja, porque ele estava atrapalhando o ambiente. Eu falei isso para ele, entende? Ele foi afastado do presbitério. Agora, como era um irmão que andava comigo, eu não abandonei esse irmão. Então eu criei uma rotina com ele, né? Certos dias da semana ele deveria vir no prédio da igreja para orar junto comigo. Eu colocava a mão na cabeça dele, abençoava a vida dele. Mas eu tirei ele do ambiente durante um tempo. Falei para ele, irmão, você vai ficar afastado aqui das nossas reuniões durante 3 semanas. Eu vou estar orando por você, porque você está atrapalhando aqui o ambiente da reunião, percebe? Por isso, esse ambiente é uma outra expressão para o solo. Por isso que o solo é tão importante como a semente. Foi o que aconteceu também com os espias, né? Você lembra dos espias que foram, né, espiar a terra prometida? É impressionante a história. Então você deve se lembrar da história. Então, 10 voltaram e disseram o quê para Moisés? Moisés, a gente não tem chance. Existem gigantes lá naquela terra. Está falando que aquilo lá é terra prometida? Que lá é morte garantida. Um dos 10 espias poderia dizer mais ou menos assim. Né? Eles falam, não tem chance, tem gigantes. Comparados a eles, nós somos como gafanhotos. Nós víamos a nós mesmos como gafanhotos. É assim que está escrito no texto, inclusive. Lá em Êxodo. E os outros 2 espias, então eram 12. Tinha os 10, a maioria, e tinha os outros 2. Eram 12. 10 de um lado e 2 do outro. Quais eram os 2? Você se lembra do nome? Amém? Pode dizer aí na sua casa aí? Josué e Caleb. Josué e Caleb. Só que, então os 10 vieram apavorados, com um relatório ruim, definindo derrota. Os outros 2 vieram com um relatório diferente. Josué e Caleb. Eles disseram o seguinte para Moisés: Moisés, nós somos capazes. Moisés, nós vamos entrar e nós vamos tomar essa terra, porque o Senhor é conosco. Ah, meu irmão, essa é a diferença, percebe? Um alimentou força, o outro alimentou fraqueza. Um falou de vitória, o outro falou de derrota. Percebe? Essas pessoas aqui são o solo, como um ambiente. Então, o relato negativo, é impressionante quando você vê isso no texto bíblico. Não tenho tempo para abrir com você, mas é impressionante
que esse relato negativo da maioria dos 10 espias se espalhou por todo o acampamento de Israel, e em pouco tempo, os cerca de 2 milhões de israelitas que estavam acompanhando ali Moisés no deserto, contando, né, uma estimativa de homens, e mulheres e crianças, né, isso é o que os estudiosos estimam, cerca de 2 milhões de pessoas estavam caminhando com Moisés no deserto. Sabe, Israel inteiro foi contaminado por essas palavras dos 10 espias. E aí eles ficaram desanimados, toda a nação de Israel, e começaram a reclamar com Moisés. Moisés, então a gente saiu do Egito para morrer aqui no deserto, foi isso, Moisés? Moisés, vamos voltar para o Egito. É melhor a gente voltar e ser escravo lá, mas pelo menos a gente está vivo, porque aqui a gente vai morrer. Percebe? Então, é isso que o diabo fala. É isso que o diabo fala. Talvez você seja um novo convertido, alguém que é novo na fé, esteja passando por lutas, passando por dificuldades, passando por desafios. E no meio dessas lutas, talvez alguém possa falar isso para você, ou o próprio diabo pode lançar esses pensamentos na sua mente. Eu me lembro, meus irmãos, do início da minha conversão, foi exatamente assim. Então, eu era o mais velho, né? Eu sou o mais velho, né, dos 3 irmãos, né, filhos da minha mãe. E eu fui o último a converter. Eu que tive uma vida realmente complicada. Minha mãe já conhecia o Senhor, meu irmão do meio, Vinícius, já conhecia o Senhor, meu irmão mais novo, Fabrício, já conhecia o Senhor. Só eu que era o ímpio da casa. Meu pai já tinha saído de casa, né, quando eu tinha 11 anos de idade. Nessa altura eu já tinha aí uns 18 anos, 17 para 18 anos, e estava no mundo de drogas, de promiscuidade sexual, aquela vida pervertida mesmo. Aquela coisa tipo, que o pessoal diz lá fora, né? Sexo, drogas e rock and roll. Era tipo assim mesmo, mas intensamente. E aí, né, eu tinha um vínculo muito bom com meu pai. E na época, né, meu pai tinha uma condição financeira muito confortável e eu, sabe, ficava no pé dele com as coisas, só usava roupa de marca, sabe, só vivia em festas caras, sabe, tudo do bom, do melhor, aquela vida desse tipo. Aí Jesus me salvou, Jesus me libertou. Irmãos, é impressionante como é que algumas coisas começaram a acontecer. O dinheiro começou a minguar, comecei a ficar sem dinheiro. As roupas que eu mais gostava de marca, sabe, aquelas roupas caríssimas e tudo, começaram a manchar, a rasgar, a furar, começou a dar um monte de problema. Eu tinha uma moto, a moto começou a dar um problema atrás do outro, sabe, logo no início da fé. E o que você acha que o diabo começou a falar? Falei, tá vendo? Olha aí, será que vale a pena? Era igual Israel aqui no deserto, sabe, eu estava passando por um deserto. E o diabo começou a soprar no meu ouvido. Falei, pois é, pelo menos lá no mundo você tinha as coisas. Lá no mundo essas coisas não aconteciam. Olha, estava indo tudo bem, percebe? Então, esse é o laço do inimigo. Só que qual que é o grande problema? Realmente, é quando você permite pessoas alimentarem essa conversa perto de você. Pessoas que você considera importantes, pessoas que de fato influenciam você. Então as pessoas que você permite ao seu redor são extremamente importantes, entendeu isso? E eu repito, veja bem, ouça por favor. Eu sei que às vezes fica complicado, que você fica pensando, pastor, e o povo da minha família, o colega de trabalho, fala, olha, eu sei que tem gente que não tem como você ficar distante completamente. Eu entendo isso, mas a questão é você dar ouvidos. Então, como Davi, se desvie dessas pessoas, entende? A pessoa começou a falar, isso já aconteceu comigo, eu já tive que tomar essa atitude mais de uma vez, com parentes, com familiares. Estou lá sentado, estou ali na paz do Senhor Jesus, a pessoa começa a falar algo amargo, destilar fé, o que eu faço? Irmãos, discretamente, com educação, para ninguém perceber, eu saio daquela roda, entendeu, de conversa. Eu saio. Ainda mais quando é gente da família, pessoa mais velha, como é que faz? Você tem que se afastar. Tem que fazer como Davi, entende? Eu não vou enfrentar, não vou ficar discutindo, não vou ficar brigando. Por isso, presta atenção, estou quase terminando já. Amém? Espero que você já esteja pronto aí com os elementos da ceia. Amém? Então a questão chave aqui é o seguinte: encontre Josué e Calebe, e eles não irão jogar a água na sua chama, mas eles vão atiçar o fogo que está surgindo dentro de você. Aleluia. Amém? Encontre Josué e Calebe. E fique vinculado a esse Josué e Calebe. Amém? E eu espero que eu seja um tipo de Josué e Calebe na sua vida. Quero lembrar você que eu faço live, né? Durante o jejum tem sido de segunda a sábado. Normalmente é de segunda a sexta.
7h30 da manhã, estou lá atiçando fogo nos irmãos lá. Amém? Então a questão é essa, se vincule com quem é como Josué e Caleb na sua vida. Amém? E por último, para a gente partir realmente para o fim, para a conclusão, encontre alguém que já avançou para o próximo nível e se junte a essa pessoa. Amém? Isso é muito importante também. Então a palavra de Deus diz que Eliseu, ele era um trabalhador do campo. Trabalhava tipo numa fazenda, um fazendeiro. Então, provavelmente, ele tinha um passado limitado, um futuro talvez não muito extraordinário, como um lavrador comum. Só que um dia Elias apareceu e chamou ele. Jogou o manto ali sobre ele. Ele entendeu o que aconteceu, a família dele também. Eliseu viu algo em Elias que ele queria. Então ele viu o favor de Deus na vida de Elias. Que Elias era um grande profeta. E ele estava fazendo coisas muito grandes naquele dia. E ele se conectou com o profeta e pensou, espera aí, esse solo é bom. É onde eu preciso guardar a minha semente. Foi o que Eliseu fez. Amém? E por anos, durante anos, Eliseu serviu Elias. Então Eliseu atendia Elias, trazia comida para Elias, não deixava Elias. Na verdade, por 3 vezes, Elias tentou fazer com que Eliseu seguisse o próprio caminho. O que Eliseu fazia? Ele falou, não, Elias, não, eu estou com você aqui. Vou embora não. Não vou me apartar. Não vou me afastar. Entende? E aí quando Elias foi tomado pelo Senhor, levado para o céu, Eliseu recebeu a porção dobrada da sua unção, que era o que ele queria. Se Eliseu tivesse ficado no campo, naquele ambiente limitado, onde ele estava, naquela vida do passado, com os amigos com que ele tinha crescido, ele nunca teria recebido a porção dobrada de profeta. Ele precisava colocar a semente no solo certo, no solo correto. Por isso você precisa de pessoas na sua vida que sejam mais maduras que você, tenham uma visão mais ampla que você, entende? Que tenha uma perspectiva mais elevada do propósito de Deus para a sua própria vida. Por isso encontre um bom discipulador, conecte-se com sonhadores, com pessoas que têm essa perspectiva, grande, extraordinária das coisas, do propósito, da fé, que faz você acreditar. Porque a questão é, eu pergunto para você agora, a sua visão aumenta ou diminui perto dos seus amigos? Percebe? Amém? Você sai desafiado, motivado, inspirado, ou você fica desanimado, negativo e esgotado? Entende? Eu não estou dizendo que todos os seus amigos devem inspirar você, mas você precisa ter 1 ou 2 que acendam a fogueira dentro de você e empurra você para frente. Você tem que ter algum Josué, um Caleb, ou Josué e Caleb, ou 2 Josué, 2 Caleb. Tem que ter essa turma perto de você. Encontra alguém que já alcançou, e que você quer chegar lá também. Esse tipo de pessoa que vai puxar você para cima. Amém? Puxar você para cima. Puxar você para cima. Olha o que diz, nesse último texto que eu quero abrir com você, lá em Atos capítulo 3, verso 6. Último texto. Amém? Atos capítulo 3, versos 6 e 7 está escrito: Pedro, porém, lhe disse: não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, anda. Ele falou para o aleijado, que estava pedindo lá, o pedinte. Ele falou: olha, eu não tenho prata nem ouro. Estava sem ele na hora para dar. Mas ele falou: tem algo que eu tenho, que eu carrego aqui, isso aqui eu nunca perco. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Só que o que diz aí no verso seguinte? E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Olha que coisa impressionante. Então aqui em Atos 3, nós estamos lendo sobre esse homem aleijado que ficava deitado lá na porta do templo, por anos e anos pedindo esmola. Ficava deitado porque naquela época não tinha cadeira de rodas, Pedro apareceu e disse isso para ele. Falou: olha, não tem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou, em nome de Jesus, o Nazareno, anda.
Só que, não sei se você já percebeu aqui, que a gente às vezes lê o texto bíblico de maneira muito rápida, né? Acelerada. Mas são dois momentos. Pedro primeiro falou, olha, em nome de Jesus o Nazareno, anda. E o que aconteceu? A princípio, nada aconteceu. O homem deve ter olhado para Pedro como quem diz, tá, eu sou aleijado, sempre fui assim, não consigo andar. Isso poderia ser o final da história, poderia ou não poderia? Você mandando ele andar, ele olhou para você e falou, mas será que... Fica imaginando, de repente, o homem pensando, fala, peraí, mas será que esse cidadão não percebeu que eu sou aleijado? Tem tantos anos que eu estou aqui, será que ele nunca veio no templo? Pedro sabia. Aí Pedro falou, em nome de Jesus, anda. Só que ele não andou. Esse poderia ter sido o final da história. Pedro poderia talvez também ter pensado o seguinte, não, eu fiz a minha parte, eu orei, se não funcionou, deixa para lá, fazer o quê? Tem alguns que recebem, outros não recebem. Pedro poderia ter feito isso. Só que a Bíblia diz o seguinte, que Pedro pegou ele pela mão direita. Destaca essa parte aí para mim, por favor, aí, Júlio, aí, que é o verso 7, né? E tomando pela mão direita. Então Pedro primeiro falou, orou, declarou, não aconteceu nada. Aqui que Pedro fez? Ele tomou o homem pela mão direita e ergueu ele. E quando ele fez isso, o texto bíblico diz que os pés e os tornozelos se firmaram. Ou seja, ele foi instantaneamente curado. Ele puxou ele do chão. Entende? Imagina que o aleijado deve ter ficado até assustado, falando, não, o que aconteceu? Porque nenhum aleijado espera isso, alguém erguer você de uma hora para outra assim. Foi o que aconteceu. E ele foi curado na hora. Então Pedro não deixou o homem ficar no chão. Ele não deu escolha. Ele orou e depois puxou para cima. Por isso eu digo para você, meu irmão, você tem que ter amigos como Pedro. Aqueles que olham para você, declaram a palavra de Deus para você, mas em seguida ele vem e te puxa para cima. Pô, irmão, o que você está fazendo embaixo? Levanta, irmão. Vamos levantar, vamos crer, vamos avançar, vamos romper. Entende? Então você tem que ter esse tipo de Pedro na sua vida. Percebe? São pessoas que amam você tanto que não vai deixar você lá na depressão. Ama você tanto que não vai deixar você perder o propósito de Deus. Ama você tanto que não apenas ora por você, mas puxa você. Entende? Ele é insistente. Percebe? Não desiste. Então esse é o ambiente aonde a boa semente, a sua boa semente, que é o propósito de Deus, que é a sua própria vida, que é a palavra de Deus na sua vida, vai poder germinar. Entende? Você até pode ter caído, mas você não vai ficar no chão. Eu estou aqui como Pedro na sua vida. Estou aqui te chamando para você levantar. Permita, amém, que a palavra de Deus seja como, sabe, essas mãos que levantam você, que erguem você. Entende? Você pode ter sido ferido, mas Deus vai manifestar glória no meio das cinzas. Você pode ter perdido algo precioso, mas Deus está prestes a restaurar todas as coisas. Você pode ter passado por uma decepção, mas levante-se, um novo começo está chegando na sua vida. Se você ainda está solteiro, creia, a pessoa certa está a caminho. Se você está com dificuldades financeiras, levante-se, porque Deus vai abrir as janelas dos céus, e elas já estão abertas sobre você, porque você está em Cristo Jesus, então são céus abertos. Por isso, você precisa de pessoas que puxem você para cima, em direção ao destino que Deus planejou para você. Amém. Pastor, eu não tenho essas pessoas. Tem. Eu estou aqui para, pela graça de Deus, por meio dessa palavra, levantar você. Por isso, desde já, você que está sentado, levanta agora e fique em pé, em nome de Jesus. É isso mesmo, eu sei que você está sentado no seu sofá aí. Fique em pé, pega os elementos da ceia, o pão e o cálice. O Evangelho é tão poderoso, meu irmão, que o Senhor Jesus colocou como símbolo dessa mensagem esses dois elementos simples: o pão e o fruto da videira, o pão e o cálice. Corpo de Cristo, a sua carne, e o seu sangue, que é a sua vida. Percebe? Então é isso que levanta você, é isso que puxa você para cima. Amém? Muito importante você ter Pedros na sua vida, mas lembre-se, existem alguns relacionamentos que você precisa se afastar, você precisa se desconectar.
mas a grande conexão da sua vida que vai sempre levantar você é a obra consumada. Por isso, em pé, quero que você repita logo após mim, por favor. Diga assim: este pão é o corpo de Cristo, que foi moído por mim, lá na cruz do Calvário. Ao tomar este pão, eu estou recebendo a mão do Senhor, que me levanta quando eu estou fraco. A mão do Senhor, que me cura de toda doença, de toda enfermidade. Em nome de Jesus. Amém. Pegue agora o cálice, erga e repita logo após mim. Diga assim: este cálice é o cálice da nova aliança, feita no sangue do Senhor Jesus. Ao tomar esse cálice, eu estou recebendo vida. E por isso, eu sou a boa semente. Por isso, ó Pai, que o sangue de Jesus possa me ajudar a me separar daqueles que têm contaminado o solo. Me ajuda, Senhor, para que esse sangue me separe do solo ruim, para que a minha semente, para que a boa semente, que eu sou pela graça, possa cumprir o propósito, cair em bom solo, solo regado pelo sangue, e frutificar a 30, a 60 e a 100 por um, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, amém. Agora coma do pão, beba do cálice, amém, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você, para que o Senhor te dê sabedoria, discernimento, porque tudo depende do solo. Amém. Pai, no nome de Jesus, quero abençoar a vida dos meus irmãos, declarar sabedoria e discernimento, Deus, para perceberem do que eles precisam se separar, Deus, de como eles vão se guardar para não darem ouvidos, Deus, para aqueles que de repente eles nem podem se separar por se tratar de familiares, colegas de trabalho, mas que eles consigam ser livres da influência desses solos que acabam atrapalhando a semente, a boa semente que o Senhor ministrou no coração deles, a boa semente que eles mesmos são também. Por isso guarda, Senhor, eles, ó Pai, em nome de Jesus. Pai, eu também te peço que o Senhor possa cercar, ó Deus, rodear os seus filhos, ó Deus, de Josués, de Calebes, de Pedros, e que eles sejam também Josués, Calebes e Pedros na vida de outros irmãos, ó Pai, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Lembrando, 22h30 temos a live Líderes que Multiplicam. Espero por você. Até mais tarde.